Olá, minha gente linda e amada! Hoje eu tô aqui para falar com você que tem se sentido fracassado, ou com você que sente que coloca muito esforço nas coisas e parece que não vê resultado. Com você que se sacrifica, que deixa de fazer muitas coisas que você gostaria de estar fazendo, porque você busca ser uma pessoa correta, porque você busca se dedicar, porque você acredita no trabalho árduo, no trabalho que se faz quando ninguém tá vendo. Mas em alguns momentos você vai parar na sua vida, depois de dedicar muito da sua vida, dedicar muito da sua energia, e você vai parar e vai olhar e falar assim: por que eu tô fazendo isso? Qual que é o sentido de estar fazendo tudo isso? Eu tô abdicando de tanto, eu tô me sacrificando tanto pra nada. Parece que eu não tô vendo resultado, eu não tô vendo o que tá acontecendo. Em que momento que eu vou colher frutos desse esforço meu? Eu tô me sacrificando tanto. E por que parece que tem gente que tá só vivendo, que tá só feliz, e parece que tem gente que tá curtindo a vida enquanto você tá aí ralando, sabe? E aí, parece que essas pessoas estão colhendo mais frutos, estão mais felizes e até questionando: por que você está fazendo isso? Larga a mão disso. E você tá ali falando: será que eu devia estar fazendo isso? Será que sim? Será que não? As pessoas, em geral, algumas, estão sim vivendo uma fase talvez de mais leveza, de mais colheita, de mais usufruto, de mais contemplação. E talvez essas pessoas, de uma forma geral, já tenham ralado um tanto na vida e por isso elas nesse momento estão colhendo determinadas coisas. Mas talvez também tem gente que simplesmente escolhe um caminho mais fácil, porque olha, eu vou dizer para vocês, gente, tem muita gente que não se que a missão da vida delas não envolve uma tarefa muito difícil. Tem muita gente que a missão da vida delas envolve uma tarefa mais simples, como vender coquinho na praia. Não sei. A missão da vida da pessoa é essa. Vai entender por quê. E por algum motivo essas pessoas estão ali. O sol nasceu, que beleza, o sol nasceu. E aí o sol se põe, que lindo, o pôr do sol se pôs. E aí tem praia, que gostoso, tem praia. E aí tem festinha, uhul, que gostoso, tem festinha. E aí tem cervejinha, uhul, que gostoso, tem cervejinha. E aí tem sexo, uhul, que gostoso, tem sexo. E tem gente que vive uma vida assim e não questiona nada. E sim, eu tenho inveja de quem vive uma vida assim. Tenho uma invejinha assim, não vou negar, porque parece que essas pessoas assim não questionam nada. Elas só querem viver, tipo assim, para elas, para esse tipo de pessoa, viver, usufruir da vida, fazer uma graninha. Top, fechou. Não tem mais, não falta nada. Vai ficar chateado só se cerveja tá quente. Essa é a chateação. Vai ficar chateado se. Mas ser uma pessoa que carrega o fardo de querer fazer algo pelo mundo, ser uma pessoa que tem uma missão um pouco mais. Que palavra eu uso para não falar pesada, né? Que tem uma missão um pouco mais detalhada, que tem uma missão um pouco mais complexa, que tem questionamentos um pouco mais complexos sobre a existência, que não aceita crenças muito facilmente. Se é uma pessoa mas que não tem nada na vida como certo, porque sabe que o mistério é um grande ponto de interrogação, isso custa caro, gente. Isso custa caro. Ser uma pessoa que questiona de verdade custa caro, não é para qualquer um. E pira a cabeça se não busca maneiras de se equilibrar. Porque se você só vai nesse pensamento de questionamento, é maravilhoso. O mundo precisa de pessoas assim. O mundo precisa. O mundo não precisa só de gado, precisa de pessoas que pensam, que questionam, que não vão com a manada, que só pão e circo não satisfaz. O mundo precisa de pessoas assim. E provavelmente, se você é uma pessoa que se sintoniza aqui no canal, eu sinceramente acho que você, assim como eu, não se contenta só com o pãozinho e o circo. Não se contenta só em ter o básico. E eu não tô nem falando de qualidade de vida, tá? Tô falando de respostas. O mundo precisa de pessoas assim. Só que se a gente passa do ponto, pira o cabeção. Se a gente passa do ponto nesses questionamentos, se a gente não se permite viver uma vida, pelo menos em parte, banal, você se isola, você se coloca tão para dentro
que você entra no fundo do poço. Então você ser uma pessoa assim e que ainda não escolhe não buscar atalhos, não desvios, não nenhum tipo de anestésico, você vai ser mais difícil. Eu vou te avisando que vai ser mais difícil, porque o gado inteiro tá se anestesiando. Tá todo mundo buscando fugir da realidade. Quem pensa um pouquinho mais foge, e quem não pensa nem precisa fugir, porque só tá ali. Então, se você é uma pessoa que se questiona, se você é uma pessoa que não acredita em qualquer coisa, se você é uma pessoa que busca um propósito maior do que o simples fato de viver a vida, comer bem e etc. Eu entendo que você tá sofrendo, assim, que a vida às vezes parece um sacrifício, às vezes parece que tá tudo muito pesado, às vezes parece que você não tá colhendo frutos saborosos de tudo isso que você tá plantando. Então, esse vídeo é só para dizer calma. Esse vídeo é só para dizer calma. Por quê, gente? Assim como as plantinhas, tem plantinha que você planta, um brotinho de feijão você plantou, nasceu. Mas tem outras plantinhas que não é só plantou, nasceu. Você tem que plantar, você tem que esperar muito. E quanto mais centenária, quanto mais longa a vida daquela árvore, normalmente mais lento é o crescimento dela. É lento. E até você colher os primeiros frutos, talvez demore mesmo. Mas não vem, não desiste, sabe? Não desiste antes da espera. Eu sei que é muito difícil quando você tá no momento assim de fundo do poço, alguém falar espera só mais um pouquinho, porque cada pouquinho daquela espera parece 1000 anos, parece muito. Mas depois que a gente sai, eu garanto que se você não cede ao que o mundo inteiro tenta te dizer que você tá errado, de ser do jeito que você é, o mundo inteiro tenta te dizer que a maneira como você vive não é a maneira, tem um caminho mais fácil, olha aqui tem esse atalho. Mantenha a tua retidão e segue na sua caminhada. Por quê? Porque é uma questão de tempo. E os frutos, não desse caminho, mas do caminho que está alinhado com o seu propósito, são muito mais doces. E eu não tô aqui dizendo que o nosso propósito, de nós que somos assim, somos melhores do que as outras pessoas que são do outro jeito. Não. Se as outras pessoas que são do outro jeito tentassem seguir o nosso caminho, elas não iam dar conta. O fruto nem ia ser tão gostoso, não ia valer a pena. Mas se você é uma pessoa assim, é com você que eu tô falando, espera, os frutos serão doces. Mas não será qualquer doce, não é qualquer docinho. São os frutos de um sabor. Uau! Uau! Lembrei do cara do bolo de milho. Uau! Serão frutos que a sua papila gustativa nunca vai ter sentido aquela sensação, daquele sabor que não é um sabor, é um perfume. É uma mistura de perfume e sabor de celestial. Entende? Me inspirei no cara do bolo de milho. Quem sabe do cara do bolo de milho, quem pegou essa referência, pegou. Quem não pegou, é isso que eu quis dizer, que é o fruto celestial, é um fruto muito bom. Então, se nesse momento você andou duvidando do seu sacrifício, eu não sou uma pessoa a favor de um sacrifício sem propósito. Sacrifício pelo sacrifício, não sou. Mas eu entendo que para alguns objetivos, algumas coisas na vida, a gente precisa fazer algum tipo de esforço, de abdicar de algumas coisas, e que o ponto para saber se eu tô no caminho certo ou não é entender o que a minha alma almeja, porque se a sua alma não almeja tal coisa e você não faz tal esforço, você não se sente mal, você se sente bem. Mas se a sua alma almeja tal coisa e você não faz determinada coisa, você vive outro estilo de vida que não é o seu, vai ter sempre incômodo ali atrás. Vai ter sempre uma culpa, vai ter sempre uma coisa que não está encaixada. Então eu vejo que o principal sinal é a plenitude. Então assim, quando você faz aquele sacrifício que aos olhos de muitos parece não ter propósito nenhum, não ter nada, mas quando você faz aquilo e você se mantém fazendo aquilo, se você se sente cheio, transbordante, aí eu acho que esse é o maior indicativo de todos. Porque se você fosse um dos exemplos que eu dei, de pessoas que se contentam com pão e circo, você simplesmente viveria a sua vida e você não sentiria nenhum pingo de culpa ou de desconforto em se anestesiar ou em viver uma vida mais na superfície.
você não sentiria. Você só viveria. Você nem estaria questionando. Mas se você está se sentindo mal por não fazer, é porque talvez o seu caminho seja fazer determinados sacrifícios. E eu tô aqui só para dizer para você e também para mim, calma. Parece que é muito. Parece que não cresce essa árvore, não dá frutos logo. Mas paciência, muita paciência. Gente, essa era a mensagem do vídeo de hoje. Agora falando de um pouquinho do nível pessoal, muitas pessoas assim olham o meu esforço, né, a minha dedicação e o quanto eu sacrifico muitas áreas da minha vida para minha profissão, por exemplo. E até esse processo que eu tô aqui, né, na Alemanha vai fazer 4 meses e eu ainda tenho mais 8 pela frente. Um esforço muito grande para estar aqui, desde a criação da ideia, até a escrita de um projeto, até envio de documentação e tudo, até o aceite, até estar aqui. E muita gente de fora, né, olha como um momento de muito sucesso, né, profissional, de muito sucesso nesse sentido de carreira, principalmente quem está no Brasil, né, quem está no nosso país. Mas não tem teste de humildade, de desconforto maior do que estar fora. Essa não é a primeira vez que eu tô fora, como eu disse, eu já fiz outros estágios fora um pouco mais curtos, mas aqui eu vejo que talvez por ser o mais longo que eu me propus, do local em si, enfim, é um lugar de extremo desconforto, é um lugar que te exige uma extrema humildade de você não saber, sabe? De você não saber, de você de nada ser familiar, nem os rostos das pessoas, nem a língua que você lê, nem a língua que fala no ônibus, nem a língua que fala nos produtos no supermercado, nem a cultura, nem o jeito das pessoas, nem o clima, nem o sabor da água. É tudo que muda. E aí você se sente completamente fora da sua zona de conforto. Você se sente frágil, sabe? Frágil. E ninguém entende. Muita gente que mora aqui nesse país nunca saiu do país, por exemplo. Então não tem nem ideia, né? Assim, não tem essa sensibilidade de perceber o que é isso, né? E assim, não dá para esperar, né, esse acolhimento do outro. E eu ainda sou uma pessoa extremamente antissocial, né? Não tô falando antissocial, mas no palavreado popular mesmo. Eu sou uma pessoa bem antissocial. Minha bateria social, ela é isso aqui. E assim, para mim, ir ao trabalho, trabalhar e tal, ter o meu canto para fazer minhas coisas é uma coisa. Outra coisa é você ter que socializar, né? Assim, eu tô num contexto onde eu tenho que socializar todo dia, basicamente, todos os dias, segunda a sexta. E a minha bateria social é isso aqui. Então, assim, o pouco de bateria social que eu tenho, eu meio que consumo no trabalho. E aí o resto do tempo eu quero ficar sozinha, sabe? Então, para mim tá sendo um desafio, principalmente psicológico, eu vejo. Porque, por exemplo, quando eu posso fazer meu trabalho isolado, eu faço. Isso no Brasil, né? Já sabia o meu jeitinho de me esquivar muitas vezes de ambientes sociais, ir direto para onde eu tinha que ir, ficar sozinha numa sala fazendo as coisas. E, se Deus me permitir, em algum momento, assumir uma posição como pesquisadora e professora efetiva, eu vou ter a minha sala, o que eu acho que vai ser algo muito bom, né? Ter uma sala apenas para mim. Mas nesse momento, o meu desafio, né, maior é esse, assim, todo dia eu acordo com uma aversão enorme, porque eu falo, vou ter que ver pessoas de novo, e de novo, e de novo, e várias pessoas. E eu acho que é exaustivo porque eu ainda tento ser simpática o tempo todo com as pessoas. Nem sei se eu consigo esse objetivo ou não, mas o que eu sei é que eu me esforço muito, que isso é muito cansativo. Queria ser uma pessoa mais, tipo, foda-se, e mais aquela pessoa que, ai, que estranha, ela não fala com ninguém, entra muda e sai calada. Mas eu fico tentando não ser essa pessoa, e aí, ai, enfim, não vou nem contar pra vocês, porque é algo que eu ainda tento me entender e raramente consigo. É algo que é visceral, assim. Então, assim, na época da faculdade, eu acho que eu me permitia mais essas bengalas sociais e eu sentia menos, mas ultimamente que eu parei, assim, e eu tenho que só enfrentar o que é o ambiente social, enfrentar a timidez, enfrentar ter que falar com as pessoas, eu até consigo, mas isso gasta uma energia enorme, junto com o gasto de energia de estar fora da sua zona de conforto, junto com o gasto de energia de nada ser familiar para você. Então, não tem sido uma fase fácil.
e o que por fora parece um momento muito bem sucedido, por dentro para mim parece uma das fases mais desafiadoras, assim, que eu já passei, que eu tenho passado. Mas eu vejo que é pré-definido, né? Tem um momento para acabar. Tem os momentinhos bons também, né? Onde a gente entra no engrena ali, né? E tem pequenos momentos bons. Mas no geral tem sido isso. E aí eu decidi gravar esse vídeo também como uma lembrança a mim, né? Porque eu me propus porque eu sei o quanto isso acrescenta. Eu sei o quanto sair da sua zona de conforto, lidar com outra cultura, com outra língua, com outro estilo de trabalho, com outras pessoas, isso te fortalece, te amplia a visão do mundo, das coisas, da vida. Isso eu tenho certeza que vai me abrir portas e oportunidades. Então, assim, eu fiz isso pensando de forma ampla na minha vida, né? Eu que tô aqui porque eu quis, ninguém me empurrou e me obrigou a estar aqui. E tem data para acabar, então é isso, é um dia após o outro e sabendo que vai terminar, né? Então isso me acalma, não é uma coisa assim para sempre. E é isso, então eu queria lembrar a mim de ter essa paciência, porque ultimamente eu tenho me questionado muito, ultimamente eu tenho sofrido muito também, eu diria assim. Eu decidi gravar esse vídeo para relembrar mesmo dessa paciência, desse tempo de rega, tipo, continua regando, vai, um dia após o outro, vai, com calma, vai. Você dá conta, vai, você consegue. Porque ao mesmo tempo, se eu quisesse, né, eu tô aqui nesse projeto, mas eu poderia pedir alteração de vigência, por exemplo, e de voltar antes se eu quiser, né? Não tem nada de errado, é só relatar absolutamente tudo que eu fiz até agora e pedir essa alteração, provavelmente seria aceita com facilidade, mas não é o que eu quero. Eu quero cumprir o que eu me propus a fazer. E aí eu queria me motivar a continuar regando a minha arvorezinha, que agora parece tão pequena, tão mirrada, tão sem frutos, mas continuar regando. Rega, rega. Uma hora vem. Garanto que uma hora vem. É isso, minha gente. Eu deixo aqui. Um grande beijo a vocês e até mais.